Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do medo absurdo que o Lula está sentindo de falar com o Trump. Cara, eu vou te falar um negócio, a calça do Lula, o fraldão geriátrico do Lula já tá todo marronzinho, meu amigo. Só de pensar em ligar pro Trump é impressionante, cara. Aqui, ó, diplomacia brasileira veta telefonema de improviso entre Lula e Trump. Mas peraí, se não vai ser de improviso, se já vai ter tudo combinado antes, então para que o telefonema? O que precisa é o acordo antes. A ideia do Lula ligar para o Trump é justamente o Lula se colocar ali na posição de, olha, estou batalhando pelo meu país, vamos conversar, Trump, o que vai acontecer? É o Lula servir de para-raio ao invés do Brasil, para o Trump sacanear o Lula e proteger o Brasil. É exatamente o medo do Lula aqui, olha só. Haddad de ser preciso cautela para que Lula não seja constrangido como Zelensky em impossível telefonema com Trump. O Lula morrendo de medo. Mas olha só, o que o Zelensky fez? Quando o Trump falou, chamou o Zelensky lá para discutir questão de ajuda de armas e coisa e tal, lembra que o governo Trump no início era totalmente avesso a ajudar a Ucrânia e não sei o que lá e coisa e tal? O Zelensky foi imediatamente, pegou um trem de 12 horas de trem, mais 11 horas de avião para ir lá na Casa Branca e foi maltratado pra caramba. O Zelensky reclamou, brigou, gritou soberania, soberania. Não, o Zelensky não é maluco, ele sabe que o papel dele não é brigar pelo interesse dele, é pelo interesse do povo ucraniano, que quer fazer parte do mundo desenvolvido, que quer fazer parte das cadeias de comércio global, que querem participar da Europa, né? Ele não pode se dar o luxo. Ele próprio falou quando aconteceu o acidente todo, né? Que, lógico que ele falou que foi desconfortável para ele se sentiu muito mal, mas que ele não tem o direito de ficar chateado com isso, porque ele está lutando pelo povo ucraniano, então o que ele tem que fazer é dar um jeito de melhorar. E no final das contas foi exatamente o que ele fez. Ele conseguiu depois reverter a coisa toda, foi lá no Vaticano, conversou com o Trump e hoje em dia o Trump já está ajudando a Ucrânia, está mandando mais armas do que na época do Biden. Vamos entender esse caso aqui, porque isso aqui é um caso clássico de covardia do Lula. Ele não quer manchar a imagem dele. Se o Brasil se ferrar, não tem problema, não pode manchar a imagem do Lula. Tadinho do Lula, né? Tadinho do Lula, vai ficar todo constrangido lá na frente, né? Não pode. Não, o correto de se fazer, Lula, é você ir lá e se sacrificar pelo país. Não, beleza, vai ficar feio para você, fica feio para você, é para ficar feio mesmo. E salva o Brasil, salva o país. Deixa o Trump descarregar em cima de você os problemas que ele tiver com você e com Alexandre de Moraes e salva o país. Essa é a postura correta. Mas você acha que um covarde igual o Lula vai fazer isso? Essa notícia foi sugerida por Soberania, 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 Xandão Sagat e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Cara, é impressionante a nulidade que é o governo Lula. O governo Lula não sabe o que fazer. Eles não têm nenhum contato na Casa Branca, não tem nenhum contato lá no governo americano. Perderam semanas preciosas no início de julho, porque lembra, o tarifaço foi decretado no dia 9 de julho, e todo mundo sabia que o Congresso americano saía de recesso no dia 25 de julho. Então eles tinham esse intervalo entre 9 de julho e 25 de julho, 2 semanas, 2 grandes semanas, que eles poderiam ter mandado parlamentares, pessoas lá para discutir, para tentar conversar com senadores. O que o Lula fez? Nada disso. Ficou aqui no Brasil quietinho, esperando o efeito Canadá. Não, vou brigar, vou gritar soberania, 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 esperar o efeito Canadá aqui no Brasil, que eu vou melhorar. E acabou que não teve efeito Canadá nenhum. E agora o prazo acabou. Agora foi uma comissão de senadores lá nos Estados Unidos. Não conseguiram falar com ninguém. Por quê? Porque está na época de recesso lá em Washington, só volta agora dia 2 de setembro, muito depois das tarifas, ou seja, o período que o Lula tinha para agir, ele ficou brincando de fazer populismo aqui no Brasil, de tentar conquistar voto e coisa e tal, achando que ia conseguir convencer alguém de alguma coisa, né? No final das contas, jogou o Brasil no lixo, sem conseguir convencer ninguém no final das contas. Aí agora, resolveram inventar essa história que um telefonema do Lula para o Trump pode resolver os problemas. Não, porque o Lula tem que ligar para o Trump e coisa e tal para resolver os problemas e está sendo muito pressionado para isso. Só que, olha só, a covardia do Lula, aí que entra o lado da covardia do Lula. A verdade é a seguinte, eu não sei se é a covardia do Lula ou se é justamente o fato de que o Lula quer
que o Brasil vá para o buraco, né? Como eu falei para vocês, essa questão toda da briga do Brasil com os Estados Unidos, para o Lula, ele via duas coisas positivas nisso. A primeira coisa era a questão da melhoria da popularidade dele aqui no Brasil. Isso não aconteceu de verdade, né? Mas né, o Lula esperava que isso acontecesse. A outra coisa é o Brasil ir para o buraco de vez e aí ele poder aplicar o plano Venezuela em 2026, alegar que estamos sob um ataque dos Estados Unidos e não sei o que lá, e portanto precisamos de lei marcial, estado de sítio, estado de defesa e coisa e tal, e tentar burlar as eleições de 2026. Até bem pouco tempo atrás eu achava que ele não conseguiria esse tipo de coisa, mas depois da decisão do STF com o IOF eu já não sei mais, porque o STF parece que está vendido com Lula também, né? Juntou com Lula de qualquer coisa, então pode o Lula decretar um estado de sítio, o Congresso não aprovar, porque o Congresso deveria aprovar um estado de sítio, aí o Lula vai no STF e o Alexandre de Moraes decreta o estado de sítio pelo STF, né? A gente já viu isso acontecendo na Venezuela. Sinceramente, eu tô com muito medo de 2026. Vamos ver se o Trump consegue resolver as coisas antes disso, né? Enfim, mas de repente virou uma prioridade essa ligação do Lula para o Trump, como se isso fosse resolver alguma coisa. O que parece para mim é que o que está transparecendo é o medo do Lula, né? O Lula, o covarde, né? Aqui, ó, diplomacia brasileira vê telefonema de Trump de improviso, veta telefonema, ou seja, não vai ter telefonema então, porque o único propósito de ter um telefonema seria para iniciar a negociação. Só que o Lula tá morrendo de medo. Aqui eles não falam da coisa. Aqui, ó. Itamaraty cita cenas de Trump e Zelensky e Ramaphosa para justificar a costura prévia. Não, porque tem que ter costura prévia. Ô, meu amigo, se não vai ter costura, se vai ter costura prévia, não precisa do Lula ligar, caramba. O Lula ligar seria justamente para abrir a porta para negociação. O Lula se colocando na mão do Trump, falou: Trump, vamos lá, eu tô aqui para conversar contigo. Ah, o Trump vai humilhar o Lula? Pode ser que humilhe o Lula, mas e daí? O interesse dele é o país deveria ser mais prioritário na cabeça do Lula do que a própria imagem dele, né? Aqui, ó. Haddad diz que precisa cautela para que Lula não seja constrangido como Zelensky, um telefonema com Trump. E olha que não estão nem falando do Lula ir lá na Casa Branca, né? Isso eles nem cogitam, né? Estão falando de ligar para o Trump e já estão achando que vai ser humilhado. Como é que ele vai ser humilhado num telefonema? Eu não sei, mas o Lula consegue. O Lula conseguiria ser humilhado num telefonema, eu tenho certeza disso. De qualquer forma, seria uma coisa positiva, porque o Lula seria humilhado, mas abriria o caminho de conversa. Tá bom, Trump me humilhou aqui, me sacaneou, concordo, sou um merda mesmo, você tem razão e coisa e tal, mas vamos começar a negociação? Vamos falar sobre, vamos deixar o pessoal conversar para fazer chegar a algum lugar? Isso deveria ser a postura do Lula, né? Aqui, ó, ele tá morrendo de medo aqui. Não, porque integrantes do governo veem telefonema de Lula como possível, mas temem tratamento desrespeitoso. Ou seja, covarde. Covarde amarelou o Lula. Meu amigo, se você teme tratamento desrespeitoso, você responde a isso depois. Você vai lá e fala grosso com o Trump, pô. Liga pro Trump e fala grosso, pô. Lá nos palanques aqui no Brasil, tu fala grosso pra caralho, né, Lula? Na hora de ligar pro Trump, não vai conseguir falar grosso, é isso? Aí na hora de ligar pro Trump, ele afina. Trump, não me trata mal, Trump. Aqui no Brasil é tudo soberania, soberania. Não, o Brasil é nosso, ninguém vai dar ordem no Brasil. Ai, Trump, por favor, não me trata mal não, Trump. Não fala grosso comigo não, que eu afino, que eu peido nas calças. Ou seja, o Lula realmente, cara, que covardia dessa porcaria aqui, ó. Diplomatas, olha só como é que o pessoal tá todo mundo preocupado com o caso Zelensky. Mas olha só, eles deviam olhar ao contrário para essa história, porque quem não lembra de como é que foi essa história, né, eu vou explicar para vocês aqui. Ó. Lá em fevereiro, né, foi dia 28 de fevereiro desse ano, quando o Trump tinha acabado de tomar posse, ele chamou o Zelensky para conversar lá na Casa Branca. O Zelensky saiu da Ucrânia, são 12 horas de trem até a Polônia, depois pegou o avião, 11 horas de avião até Washington, para chegar lá e conversar com o Trump. O Trump foi um filho da puta nessa reunião, um filho da puta mesmo. Sacaneou o Zelensky, não precisava, o Zelensky é um aliado do Trump, estavam negociando um monte de coisa, mas o Trump queria ajudar o Putin, queria humilhar o Zelensky, porque achava que se fizesse isso ele conseguiria que o Trump parasse a guerra. Um absurdo, uma idiotice completa. Mas o que o Zelensky fez nesse caso? O Zelensky falou, não, eu tô com medo do Trump me tratar mal, não vou lá não, porque o Trump pode me tratar mal. Não, ele foi lá e ficou, e bom, aconteceu, foi tratado mal, e aí ele parou de falar com o Trump? Não, de maneira nenhuma aqui, ó. Ele falou, aqui no dia seguinte, ele falando aqui, ó, eu quero reiterar o compromisso da Ucrânia com a paz. Nenhum de nós quer uma guerra sem fim. A Ucrânia está pronta para ir à mesa de negociação tão logo as coisas tenham chance, né?
Ninguém quer mais paz do que os ucranianos. Meu time e eu estamos prontos para trabalhar com o presidente Trump e chegarmos num acordo de paz duradouro. Ou seja, em momento algum ele peitou o Trump, falou que não vou discutir, que não, foi humilhado, foi humilhado. Ele teve uma entrevista dele que ele deu na TV ucraniana, né, que perguntaram para ele, mas você pessoalmente se sentiu mal? Ele falou, pessoalmente eu me senti mal, mas eu não tenho o direito de fazer isso, eu tenho que pensar no meu povo, é o que o meu povo quer, é o que o meu país precisa, do apoio americano, do apoio europeu. Então eu não tenho, eu como fui eleito representante do meu povo, eu não tenho o direito de me sentir mal se isso prejudica o meu povo. Ele não titubeou, isso aqui foi no dia seguinte ele falando isso daqui. Nós estamos prontos para trabalhar o mais rápido possível para o fim da guerra, e não sei o que lá, agradecemos ao Washington pela ajuda, ou seja, o que ele falou aqui foi isso, não teve nada, não teve conversa, não teve nada. E de fato, olha só o que aconteceu depois disso, eles continuaram conversando, depois se encontraram, ele continuou várias conversas com o Trump, se encontraram lá no Vaticano na época do falecimento do Papa Francisco, e aí, a partir daqui, as coisas começaram a mudar. Por quê? Porque o Zelensky falou, olha só, tá vendo? Eu avisei para você, não tem como apaziguar o Putin só entende a linguagem da força. A partir daqui, a coisa começou a mudar. Ainda não mudou, ainda estava problemática. Mas o Zelensky continuou insistindo, ele brigou com o Trump, ele gritou, soberania, não vou falar com o Trump não quero nem saber, coisa e tal. Não, porra nenhuma. A Ucrânia poderia ter feito isso, tinha muita gente na Ucrânia querendo fazer isso, tá? Abandonar os Estados Unidos e ficar só com a Europa. A Europa poderia ajudar a Ucrânia? Poderia ajudar a Ucrânia, é lógico que pode ajudar a Ucrânia e tem interesse em fazer isso. Mas é o que o pessoal falou, os Estados Unidos é uma ajuda fundamental, não tem como a Ucrânia ficar sem essa ajuda, não tem como abrir mão disso. Para o bem do povo ucraniano, o Zelensky não tinha o direito de abrir mão desse negócio, por mais que ele pessoalmente talvez quisesse mandar o Trump a merda, ele não fez isso, né? E o resultado a gente viu agora. O Trump já voltou a ajudar a Ucrânia, já está falando em mandar mais sanções para a Rússia e está ficando lá da Ucrânia direto agora, ou seja, o Zelensky sacrificou o conforto pessoal dele, a imagem pessoal dele, para ajudar o país, para fazer aquilo que o povo do país dele queria que ele fizesse. O Lula, não deixa o Brasil se ferrar, porque senão, imagina, eu vou me sentir constrangido, deixa o Brasil se fuder, eu não vou ligar não, o Brasil se fode aí, porque senão eu vou ficar constrangido, não pode, né? Olha só a covardia do Lula, o absurdo que é isso, né? E aqui, ó, o Mauro Vieira, ele teve em Washington, teve tentando agitar esse encontro prévio, esse telefonema prévio, esse acerto prévio, e não conseguiu nada, voltou de braços abanando, não conseguiu falar com ninguém no governo americano, por dois motivos. Primeiro, porque está em período de recesso lá nos Estados Unidos, e segundo, porque, de novo, se o Brasil quer realmente resolver isso, Lula tem que ligar para o Trump mais do que isso, vai lá na Casa Branca, Lula, deixa o Trump te humilhar, se for o caso, para salvar o Brasil. Esse é o papel de um líder decente, de um líder que realmente lidera, que não quer ser só o ditador que quer colher os louros da soberania, mas não tem coragem de botar a cara dele à tapa, de falar grosso com o Trump lá pessoalmente lá nos Estados Unidos.